Olá, gente linda e do bem, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do universo. É mais ou menos assim que a coisa funciona. De repente você tem que tomar uma decisão e não sabe muito bem o que fazer. Aí você liga o rádio do seu carro e começa uma música que diz exatamente aquilo que você precisava saber. Se for um sinal ou foi uma coincidência? Na verdade, são inúmeros os sinais que nós recebemos no nosso dia a dia. E cada um dá um nome que quer para esses sinais, para essa força. Uns chamam de universo, outros chamam sinais de Deus, outros chamam de energia cósmica, outros chamam de Espírito Santo. Não importa, mas na verdade é que esses sinais estão aí. Rita Fernandes, boa tarde. Você sabe explicar para a gente como é que funcionam esses sinais exatamente? Boa tarde, Gisele Bortoleto. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo programa Facebook ao vivo. Não, na verdade eu não sei dizer para você, mas as nossas convidadas de hoje sabem, né? Nós estamos aqui com a terapeuta emocional, psicoterapeuta holística e escritora Cidinha D'Agostino e a psicopedagoga e coach Ana Gândara. Boa tarde, meninas. Boa tarde. O universo realmente nos envia sinais? Qual que é o objetivo desses sinais? Explica um pouquinho pra gente. O nosso caminho, né, e os nossos caminhos, eles são orientados por sinais, né? Se a gente parar para pensar, tudo tem que ter um motivo de indicação, porque senão não adianta a gente enxergar, olhar que a gente não vai enxergar, não é verdade? E dentro desse contexto existem os sinais objetivos, né, que é esse, e os subjetivos, que é aquele que a gente mesmo vai fazendo as leituras daquilo que a gente acha que significa tal coisa na nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, nós temos o eu consciente, o eu inconsciente e o eu superior. E nesse misto que somos nós, né, corpo, mente e espírito, nós precisamos aprender a discernir quem é que está falando, não é? Porque muitas vezes a gente vê um sinal e imagina que aquele é um sinal de Deus, né? E às vezes não, é alguma coisa que eu tenho no meu inconsciente que linkou com alguma coisa. E às vezes não, às vezes é alguma coisa que o meu consciente quer ouvir, quer ver daquele jeito. Então, essa manobra é que a gente tem que ir, né, monitorando para que a gente tenha um melhor resultado. Na verdade, né, Cidinha, essa comunicação, digamos, dos três, né? Eu gostaria até de acrescentar, dentro daquilo que eu trabalho, eu gosto muito de olhar para os sinais que nós temos internamente, que eu chamo de intuição, né? Aquela voz que você, de vez em quando, sente algo e não presta muita atenção, né? E depois que acontecem algumas coisas, você fala, puxa, eu tinha pensado nisso e deveria ter dado atenção. Né? Então essa intuição é uma energia poderosa que nós temos dentro de nós, onde eu costumo dizer, e cientificamente isso é comprovado, a nossa intuição, ela é a verdade absoluta para todas as nossas, para todas as questões, respostas, né? Para todas as respostas. Então a intuição, ela é algo a ser treinado, a ser aprendido, a ser treinado e a ser executado. Exatamente, você falou da intuição, mas existem outras formas de sinais?
Existem, por exemplo, a Gisele comentou no começo do programa, né? Toca uma música e você fala, remete a atenção. Será que isso foi um sinal? Além da intuição, claro, que ela é muito forte, existem outros. Como a gente pode reconhecer os outros sinais? Acredito na energia, né? Primeiramente do universo, que estabelece entre os seres humanos uma conexão. Sim. Né? Então, se o universo estabelece uma conexão com os seres humanos, significa que os seres humanos também, na contrapartida, têm uma energia que complementa essa do universo. Se nós pensarmos nessa junção, então nós vamos entender que o poder desta energia gera sinais. Geram sinais. E é verdade. Eu achei muito interessante a colocação da intuição que, né, aqui por você, porque eu acredito que a intuição é mesmo esse misto da consciência, da inconsciência e do eu superior. Então, assim, a gente percebe claramente que no eu consciente tem muitas coisas que a gente quer ver como sinal. É como a Gisele estava falando. Às vezes a gente ouve uma música e se eu tô querendo ir para a praia e ouço uma música que fala de praia, eu já digo, é um sinal. Será que é um sinal? Ou será que eu não me silenciei e quero ouvir aquilo como, ver e ouvir aquilo como sinal? E também nós temos os sinais que eu acredito muito na sincronicidade. Eu acredito que as coisas não são por acaso, né? As coisas acontecem por uma sintonia dessa energia que a Ana falou. Que nós atraímos. Que nós atraímos. Então, nós nos sintonizamos quando nós estamos na mesma vibração. Isso. Então, tem muitos sinais que são sinais mesmo reais, né? Por exemplo, se eu estou incomodada com alguma situação, é sinal de quê? Quantas vezes a gente ouve, né? É sinal que? Então, é sinal que eu preciso fazer alguma coisa, porque aquele incômodo não é normal. Ou seja, até completando você, esse incômodo muitas vezes é de fato naquele momento do treino de dizer assim, opa, peraí, o que a minha intuição está falando? Exatamente. E é muito engraçado porque quando a gente trabalha com esse inconsciente, é preciso silenciar o consciente. E é mesmo. E a gente está num mundo tão barulhento, exatamente, onde o consciente e a razão... Numa rapidez, tudo muito rápido. E onde o consciente e a razão estão tão ali falantes que a gente vai perdendo a essência, né, Cidinha? Exatamente. E você sabe, eu gosto muito dessa ideia maiêutica do Sócrates, né, que é responder uma pergunta com uma outra pergunta. Às vezes você está com aquela pergunta e você silencia e fala, espera lá, é isso mesmo? Aí você começa a fazer perguntas dentro dessa pergunta. Porque todo conhecimento está dentro de nós. Deus já nos fez assim. Então, quando eu silencio para que eu ouço de verdade aquilo que é o melhor, essa resposta vem. Quando eu me atento para ver verdadeiramente aquilo que eu quero buscar como uma realidade positiva, também eu vou conseguir ver. Porque esse conhecimento já é intrínseco em nós. Deus já nos deu. Cidinha, Ana, eu queria que vocês dissessem por que algumas pessoas parecem estar muito mais sintonizadas com esses sinais do que outras. É o sexto sentido, é a intuição? Tem que ter alguma faculdade específica para ter essa sintonia tão fina? É uma faculdade natural. Como a Ana falou, tem pessoas que elas já nascem, até às vezes por conta do lar que ela vem, já é um lar mais indicativo para isso. E tem outras pessoas que elas treinaram, mas é possível para todas as pessoas. Mas as pessoas que estão mais sintonizadas nisso é porque elas estão nessa frequência. Elas acreditam nisso. Se desenvolvem, né? Elas vão buscar aprimorar. E estão atentas a isso. E eu sempre falo, Gi, que o caminho, assim, principal para isso é o autoconhecimento. Sim. Então, essa introspecção, essa análise comigo mesma, ela me leva a isso. Exatamente. Porque se eu me conheço, começo a entrar nessas
profundidades. E é ouvir a voz interior, né? É. Porque ela tá ali, mas... Mas como parar e ouvir essa voz interior, como vocês estavam falando? Como é que eu devo fazer? Quer falar, Ana? Eu posso até sugerir, Por favor. posso sugerir inclusive uma técnica que eu gosto muito de trabalhar. Às vezes a gente tem aquela angústia, sabe aquela angústia, aquela coisa que fala, meu Deus, eu tô com um buraco aqui dentro do peito. Geralmente eu gosto de fazer assim, quando eu tô com esse buraco, eu entro ou no quarto ou no escritório, em algum lugar onde eu possa ficar tranquila, e pego uma folha, uma caneta, boto uma música daquelas assim, de chorar. Acho que todo mundo tem a sua música preferida, uma música mais deprê, aquela música mais de choro, boto essa música de choro, e no momento que essa música começa a tocar, eu começo a escrever tudo que vem na minha cabeça, sem tirar a caneta do papel. Vou escrevendo palavras e frases, todas emendadas, sem tirar a caneta do papel. Acabou a música, eu levanto, tomo uma água, vou ao banheiro, volto. Sento de novo, pego o papel, a caneta e ponho uma música super feliz. Né? Uma música que me coloca para cima. Faço a mesma coisa. Pego uma caneta e vou escrevendo letras e palavras e frases até terminar a música. Quando terminar a música, eu pego os dois textos e começo a ler. A interpretação que eu faço de um para o outro, a mensagem de um para o outro é impressionante, como que a minha intuição e o meu inconsciente é capaz de dizer aquele estado de angústia, me mostrar o motivo daquele estado de angústia e, na sequência, complementar com uma possibilidade de entendimento daquilo. É algo que eu faço e recomendo aos meus pacientes, é algo instantâneo. Porque eu digo que a nossa intuição, a nossa percepção passa grudada intrinsecamente nas nossas emoções, né? E nós não somos treinados a emoções negativas. A gente só quer emoções boas. E muitas vezes as emoções negativas é um sinal gigante desse inconsciente e dessa intuição e destas percepções no nosso processo de desenvolvimento, de crescimento. Então aí a gente vai conseguir enxergar vários sinais. E esse autoconhecimento é a porta de entrada para isso. Mas eu concordo plenamente, isso é maravilhoso, isso é um tipo de desenvolvimento, né? A gente buscar isso. Mas junto com isso, aliado a isso, eu acho que tem que ser cotidiano a gente buscar estar em sintonia com aquilo que é positivo. Porque aquilo que a gente tem como crença no inconsciente é aquilo que a gente vai magnetizar. Então, a sincronia acontece porque eu vou me conectar com as mesmas coisas e pessoas que estão na mesma vibração que eu. Então, se eu estou numa vibração negativa, obviamente que os sinais serão todos negativos, porque a gente tem sinais negativos e sinais positivos. Então, a gente tem que sempre, cada dia mais, monitorar os nossos pensamentos e buscar cada dia mais estar nessa frequência positiva. Né? É tão comum hoje, as pessoas falam, fica meio banalizado. Fala positivo. Falar positivo é verdadeiramente criar uma vida positiva. Pensar positivo, ter ações positivas e estar conectado com essa vibração. Porque aí nós vamos ter sinais sempre positivos. Sabe, a sincronia acontece, nós vamos nos conectar. As pessoas falam assim, sempre me acontece coisa ruim. Se ela ficar vibrando nisso, sempre vai acontecer coisas ruins para ela. Aí ela fala alguma coisa, tá vendo? O sinal lá quer dizer, não. Vamos sair dessa sintonia ruim, vamos buscar essa sintonia mais elevada para buscar esse resultado mais feliz.
Você que está chegando agora no nosso programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook, hoje nós estamos falando sobre os sinais do universo. Nós temos aqui a participação de alguns internautas. A Maísa Helena André, ela fez 2 perguntas. Ela está dizendo o seguinte: como diferenciar esses sinais? E esses sinais externos são movidos por quem? Pelo universo? Então essa é a pergunta da Maísa. Eu considero que, como eu falei no começo do programa, nós temos esses 3 eus aí trabalhando juntos, né? Então, de fato tem esse eu consciente que fala, que a ciência fala que nós temos um processamento de dados de 40 bits por segundo na nossa mente consciente. E 40 milhões na nossa mente inconsciente. Agora, se você levar isso para Deus, que é o Todo-Poderoso, nós somos absolutamente, né, poderosíssimos. Então, nós temos que nos abrir para prestar atenção. Qual é a voz que está falando comigo? Porque tem... Isso é uma outra questão que nós iríamos já entrar em seguida. Existe diferença entre os sinais do ponto de vista religioso e do ponto de vista científico? Você já está... Não necessariamente. Eu acredito que se você entender que nós somos criadas por uma força maior, que eu chamo Deus, né? O resto tudo vem depois. Tá. Então eu considero que ele é superior. E independe de que nome dá para a espiritualidade ou religiosidade de cada pessoa. Mas o que acontece é que às vezes uma voz mesmo de Deus, porque Deus está sempre ali falando, Ele fala nos corações humanos. Para quem quer ouvir, para quem silenciar e abrir, vai ouvir. E isso é muito pessoal. Então nós temos que nos silenciar, né? Pedir essa informação e ela virá. É impressionante. Se a pessoa acreditar, essa resposta virá. Na parte inconsciente, né, que é muito poderosa também, eu vejo claramente essa ideia da sincronicidade. E a parte mais racional, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso desejo pode fazer com que a gente veja de forma diferente. Se eu desejo muito uma coisa, eu vou buscar um sinal, né, para que aquilo seja uma resposta para o que eu quero fazer. Então eu acredito que é mesmo esperar, perguntar, sabe? Perguntar para nós mesmos, escutar, perguntar para esse Deus interior, né? Para esse eu interior e esperar. E existem pesquisas que já comprovaram de que nós temos 2 cérebros. O cérebro craniano e o cérebro do coração. E os 2, eles trabalham numa frequência diferente, né? Porque o cérebro craniano é racional. Exatamente. E o cérebro do coração é emocional e intuitivo. Exatamente. Então, se eu pergunto para o meu coração coisas simples, né? Então, sei lá, tô em dúvida quanto ao meu trabalho. Se eu continuo, se eu busco uma outra oportunidade. É bem simples assim. É olhar para o coração e dizer, olha, o que eu faço diante dessa situação? Eu mudo de emprego? Eu permaneço aqui? De que forma eu faço isso? Espera um pouco, faz uma respiração profunda, porque quando a gente faz uma inspiração e uma expiração em 3 tempos, durante 3 vezes, a gente altera toda a nossa circuitaria neural, e aí isso vai ter um reflexo. E aí você terá a resposta. Só que isso é treino. Ok. Pergunto, sintonizo, olha aí, preciso de um sinal. Recebi o sinal, mas não é exatamente aquilo que eu queria. E quando a pessoa não dá ouvidos a esses sinais, gente, o que acontece? Então, se não for mesmo um sinal... Não, claro que não. Se não for mesmo um sinal, porque aquilo que nós falamos, se o nosso desejo for muito forte, ele pode mascarar o sinal. Então, provavelmente, aquilo pode ser catastrófico, não é verdade?
Às vezes a pessoa quer muito sair de um trabalho. Então ela quer buscar resposta, geralmente daquilo que ela quer ouvir. Ela não quer uma resposta para o certo, mas para aquilo que ela quer, que ela deseja. Mas eu recebi a resposta em tese correta, que não é a que eu quero ouvir. Não, Gisele, você tem que ir por aí. Ah, mas eu não quero ir por aqui, eu quero ir por aqui. E se eu não der ouvido a esses sinais e for pelo outro lado, isso tem consequências? Então, é tão pessoal, né, Gisele? Isso é tão subjetivo que não dá para afirmar categoricamente. Porque às vezes aquele que parecia um sinal negativo pode até ser alguma coisa positiva e vice-versa. Mas o que eu acredito, de fato e de verdade, é que se a pessoa estiver alinhada com aquilo que ela busca num propósito sabe assim, daquilo que é elevado, daquilo que é positivo, ela vai buscar isso para a vida dela. Ela vai conquistar. E se ela estiver alinhada com o negativo, ela vai também buscar o negativo para a vida dela. Então, assim, às vezes uma coisa que parece que a manobra saiu errada, porque Deepak Chopra sempre fala assim, quando a gente busca, né, um ideal, a gente tem uma meta, mas ele falou assim, cuidado para você não desenhar um caminho e ficar preso àquele caminho, porque se der uma voltinha, você fala, não vai dar mais certo. Então, às vezes, essa voltinha é necessária, mas a gente estando focado naquele ponto positivo e querendo muito, certamente aquilo vai acontecer. E até complementando, Gi, eu acredito que quando eu me disponho a perguntar para minha intuição qual é o caminho, eu confio. E aí quando eu me posiciono radicalmente, eu acho que essa energia não flui para que haja uma comunicação legal entre esse ducto aí. Tem gente que pede sinal para tudo, não faz nada sem um sinal. Ai, Senhor, me manda um sinal se eu devo fazer isso. Ai, Deus, me manda um sinal se vai dar certo o meu namoro. Isso, de pedir sinais o tempo todo, não é se eximir um pouco da própria responsabilidade pela sua vida, entregar ao acaso essa responsabilidade? Nós, enquanto seres humanos, somos inseguros, né? Isso vale para todo mundo. Mas quando a insegurança é muita, então você fica sempre preso a essa resposta que às vezes você não deixa a coisa fluir, né? Eu acredito que quando fica muito, eu não gosto muito das polaridades, eu gosto mais de estar aqui no meio, no centro. Quando você está muito num lado, né, por exemplo, tudo que você vai fazer, você tem que consultar, a insegurança está muito grande. Você tem que trabalhar, então, a insegurança e aí isso vai ser... Aí o autoconhecimento não tem. Exatamente, o autoconhecimento vai ajudar a nortear as respostas que a gente busca, né? Então, nós realmente devemos dar atenção para tudo, né? Como já foi falado, tudo é um sinal, né? E tem como a gente diferenciar quando é uma sugestão da nossa mente? Por exemplo, faz de conta que a pessoa brigou com o marido, namorado, e está pensando no ex. Aí ela começa a pensar no ex, de repente no rádio toca aquela música que vai fazer lembrar. Ela vai entender como se fosse um sinal, mas às vezes é só uma coincidência. E aí ela também tem que estar atenta a essa questão de ser apenas uma coincidência que não é um sinal. Como que ela... Então, eu consigo ver que não necessariamente que seja uma coincidência, porque eu acho que quem entende a sincronicidade não acredita muito na coincidência. Mas não que seja um sinal, mas, por exemplo, aquilo que eu estou focada, a tendência de eu atrair aquilo para a minha vida é muito grande. Então, se eu estiver focada numa coisa ruim, eu vou atrair a coisa ruim. Se eu estiver focada na coisa boa, eu vou trazer a coisa boa. Então, não é coincidência, mas é porque ela começou a focar naquilo, ela vai atrair tudo que faz sentido dentro desse mesmo universo. Exatamente. Tá. E ainda falando da questão da intuição, algumas pessoas elas são muito intuitivas com relação a alguém que ela gosta muito. Então, vou dar um exemplo meu. Muitas vezes eu estou trabalhando e eu começo a ficar mal e não estou legal, aquela angústia. Quando eu chego em casa, eu descubro que meus filhos tiveram algum problema. E aí eu percebo que aquilo que eu estava sentindo era uma intuição por conta deles, né? E geralmente as pessoas têm isso, é muito intuitiva com relação a algum ente querido, enfim. Por que acontece isso? Eu acredito, como nós estávamos falando, na lei dessa atração energética.
né? Então a tua energia é muito conectada, né, com a energia dos seus filhos, e uma energia conversa com a outra. Uma energia, ela tá conectada à outra. Então se uma energia necessita de algo, a outra sente. Entendi. Né? E aqui tudo é comunicado. Isso é muito Exatamente. gostoso. E você vê, até às vezes tem um pouco de telepatia, porque a telepatia é uma comunicação, né, à distância entre pessoas. Às vezes o teu filho pensou tanto em você, você pensou tanto nele, e essa comunicação aconteceu, né? Às vezes não é uma pura intuição, né? Às vezes já é alguma coisa um pouco diferente, porque você está muito ligada nos seus filhos e essa conexão já está estabelecida. Certo, nós temos a participação aqui de mais um internauta, que é a Cristiane Pérez Sucena Moitinho. Ela está dizendo assim: se for uma crença verdadeira em minha vida que eu estou dentro da proteção divina, os sinais não serão sinais, mas acontecimentos. Não seria mais produtivo trabalhar as crenças? É o que nós falamos aqui, né? Porque as crenças, porque aquilo que eu tenho guardado na minha mente consciente é conceito, aquilo que eu tenho na minha mente inconsciente é crença. As nossas crenças é que determinam os acontecimentos da nossa vida, sem questionar. Então, por isso que eu disse, a gente tem que trabalhar exatamente essa ideia da positividade, porque aquilo que a gente tem na nossa mente inconsciente, que é crença, foi armazenado com quantidade e foi repassado, com repetição de imagem. Não tem outro jeito. Para eu mudar isso só com repetição de imagem positiva. Então, se é como ela colocou, se eu tenho essa fé viva que tudo vai acontecer certo, vai acontecer certo. Não tem como, sabe, dar errado. A fé é aquilo que verdadeiramente a pessoa acredita antes. A fé, ela não é uma coisa depois. Né, depois que aconteceu, não precisa mais da fé. A fé, ela é sempre pré. Então, quando a pessoa tem certeza de que algo aconteceu, aquilo vai acontecer. Isso até é bíblico. É, porque Jesus diz, e assim será. E assim será. E a crença, muitas vezes, ela não está ligada à fé. Não. É crença inconsciente. A crença, ela está ligada a várias outras áreas da vida, né? Exatamente. Meninas, já que tudo é sintonia entre o negativo e o positivo, às vezes esses sinais eles podem vir de alguma forma enganosa, de alguma forma para nos desviar do propósito que é da nossa evolução espiritual. Isso nada a ver com religião, mas a nossa evolução mesmo. Então, de novo, a minha base é essa, né, Gisele? Então, por exemplo, eu acredito que se eu tiver predisposta a atrair um sinal negativo, eu vou ter esse sinal negativo. Mas se eu tiver predisposta a buscar um sinal positivo, eu vou ver o sinal positivo. Isso é fato. Então, assim, eu tenho afirmações, eu gosto muito de afirmações. Eu levanto fazendo afirmações, eu levanto fazendo agradecimentos. Eu sempre assim, é lógico, acontecem coisas que não são tão agradáveis na vida da gente, mas eu procuro desviar o foco e buscar dentro disso o que eu posso ver de bom e procurar sempre me conectar com as coisas boas dessa vida. Para quê? Para eu entrar sempre nessa sintonia. Óbvio que às vezes a gente tenta levantar e vai, sabe, para sempre, se eu tenho um sinal negativo e entrei nesse sinal negativo, perceber rapidamente, dar a volta e buscar aquilo que eu considero que é uma situação melhor para a minha vida. As pessoas costumam buscar os sinais por meio de horóscopo, búzios, mapa astral, né? Essas ferramentas, elas apontam também os sinais, o caminho, a direção? Então, eu não tenho muito conhecimento em horóscopo, essas coisas, então se eu falar qualquer coisa, eu estou mentindo, eu não conheço. Mas eu acredito que a gente tem influências na vida, né? Que talvez isso seja uma influência, como um sinal, por exemplo, se a gente desde criança ouvia dizer assim, se o vento soprar do sul, vai ser calor. Se a nuvem subir no ocidente, vai vir chuva. Então, esse tipo de sinal, eu acredito que, eu estou fazendo uma comparação que eu não conheço muito bem. Mas eu acredito que são, assim, informações que a pessoa pode buscar como sinal, mas eu acho que não validaria, né, aqui no dia a dia, senão aquilo que você está verdadeiramente enfrentando. Eu acho que a vida
ela já nos dá sinais, tanto objetivos como subjetivos, para a gente se nortear com isso, né? Evoluir com isso, Evoluir, né? Com isso. Nós temos todas as... o ser humano, ele tem dentro de si todas as potencialidades, né? Para todas as coisas. Nós temos um cérebro que tem uma plasticidade gigantesca, infinita, de adaptação para qualquer situação. Nós temos uma mente, então, e um corpo dotados de todas as capacidades para nós sermos exatamente aquilo que nós desejarmos, né? Então, eu, por exemplo, posso falar isso com toda a propriedade. Eu sofri um acidente jovem, com 16 anos, e tive uma lesão de medula e um diagnóstico de paraplegia, né? E os médicos diziam que eu não andaria mais, né? Que eu ficaria numa cadeira de rodas. E de fato isso, uma pessoa que tem uma lesão de medula, esse é o diagnóstico. Eu ando, né? Ando, dirijo, tenho uma vida normal, né? Recuperei tudo. Ana, como assim? Energia, pensamento, buscar desenvolver as capacidades que eu preciso, as competências que eu preciso, emocionais, afetivas, lógicas, porque eu sei que eu posso tudo, né? Eu sei que eu posso chegar exatamente onde eu quero, mesmo que aconteça uma situação que não é legal. O que eu aprendo com isso? Ou através dessa situação, que outra situação me beneficiará? Nada é por acaso nessa vida. Então, os sinais, eles podem ficar se repetindo para também testar a sua evolução? Não creio que ele teste. Não, é um modo de dizer, mas assim, para ver se realmente você... Não como um teste, mas assim, para ver a sua evolução, para você se permitir entender se você está evoluindo. Olha, no caminho certo da evolução. Eu, como psicopedagoga, gosto muito do Jean Piaget, que foi um estudioso na área de psicologia, de biologia. E ele dizia assim, que dentro da aprendizagem, dentro do desenvolvimento da inteligência de um ser humano, pode-se dizer que fulano ou beltrano está aprendendo quando ele passa pelo processo de equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. Ou seja, ele não ficará equilibrado a vida inteira e nem desequilibrado. Porém, ele terá de passar pelas duas coisas. Tanto pelo equilíbrio quanto com o desequilíbrio. E eu acredito que essa aprendizagem, ela se transfere 100% para todas as outras áreas e desenvolvimento, né? Ora, nós estamos super realizados, felizes e dominantes. Em alguns outros momentos, nós estamos angustiados, sim. Estamos incompetentes, sim. Mas isso não significa que estar nesse estado nos deixe pensando como um fracassado. Exatamente. Aí vamos entrar no que a Cidinha disse, né? Ok, eu não estou andando ainda. É muito legal, porque eu sempre digo, não necessariamente que eu sendo uma vítima, eu tenho que me sentir vitimada. Não é? Porque tem muitas pessoas que se sentem vitimadas e nem são vítimas, entendeu? E você vê, eu achei muito interessante a colocação da Ana, porque essa neuroplasticidade é uma coisa que hoje a neurociência prova, que essas conexões neurais, que são as crenças que a gente tem desde a infância, que até 7 anos de idade a gente fez a maioria das nossas crenças, está lá guardada na nossa mente inconsciente, está aí ditando regra hoje na nossa vida adulta, ela pode ser modificada. Nós mudamos toda essa conexão. Exatamente. E aí a gente vai conseguir atrair outras coisas, né? Por exemplo, se eu tenho uma conexão negativa, e que a gente deve ter várias, né, da infância, eu começo a transformar tudo em positivo, eu começar a atrair, então, coisas positivas. Reprogramar tudo isso e começar a magnetizar, né? Porque o nosso pensamento hoje foi provado que é energia. E o nosso sentimento, vibração. Então, essa energia vibrando, ela cria onda eletromagnética que sai do nosso campo craniano e vai buscar onda
em intensidade e tamanho igual. Então, e as ondas magnéticas do coração? Sim. Ela é mais poderosa. Que chegam a 200 metros. Não é? Desculpa, 20 metros. Ou seja, eu tô aqui, eu vibro a minha onda. Quando eu abraço alguém, essa energia chega. Então há essa... É fantástico. É que existem muitas coisas que estão aí, ditam regra na nossa vida, tanto positiva como negativamente, e que a gente não vê, a gente não palpa, mas está aí, né? Ditando regra. Então é como a eletricidade. Se eu conectar ali, eu vou fazer uso dessa força. Nós temos que nos conectar com essa força que é verdadeiramente real, né? E que ela muda, né? A gente consegue fazer transformações com ela. Sim. Cidinha, Ana, e os sonhos? Esses sinais podem vir em forma de sonhos também? Então, o sonho hoje, ele, né, é dito que são imagens que eu processo à noite. Então, ele foi identificado assim. É aquilo que eu tenho muito medo, aquilo que eu quero muito ou aquilo que eu tive contato durante o dia. Então, eu tenho facilidade de fazer um sonho à noite com essas imagens. É que o sonho foi tido muito como um sinal, como um meio de comunicação, né? Mas hoje não mais. Eu, como cristã, entendo que depois de Cristo, os sonhos já não têm mais esse peso. É simplesmente um sonho e dentro da ciência é uma informação. É que a gente no sonho arruma, né, as informações do dia. Então, se você parar para pensar, aquilo que eu tenho muito medo, eu estou fazendo muita imagem daquilo. Se eu quero muito, eu estou fazendo muita imagem disso. Se eu vi alguma coisa que me conectei com alguma coisa que eu tenho guardada, à noite também eu vou processar isso. E o sonho, e no sono, nós vamos colocando cada coisa na sua caixinha. Eu vejo exatamente assim. O sonho, ele é uma, vamos dizer, uma organização inconsciente. Mas essa organização, ela tem capacidade de nos enviar alguns alertas? Porque acontece sim, gente, é muito comum vocês Mas é por conta da sincronicidade. Sim. Aí. Entendeu? É que você está sintonizada nisso. E dentro da tem a psicoterapia e tem a análise, né? Então, dentro da análise, dentro da teoria de Jung, ele fala muito dessa questão dos arquétipos. Exatamente. Então, ele fala muito dessa questão dos sonhos. Eu, particularmente, não sou especialista nisso, então eu não sei dizer dentro desta realidade. Enfim, dentro daquilo que eu sei, o sonho, todos nós sonhamos, todos os dias. Existe até uma pesquisa, eu li uma vez uma pesquisa onde alguns cientistas, eles estavam tentando aí, estudando para ver a relação entre a esquizofrenia e o sonho, dizendo que o esquizofrênico, eles estavam estudando para ver se o esquizofrênico não sonha. Então, todo mundo, se a gente não sonhasse, a gente às vezes não se lembra, mas se a gente não sonhar, a gente fica louco. Exatamente. Porque não passa por todos os, né? Essa organização. Sono, Olha, ficaríamos aqui uma semana, tranquilamente. Gente, nosso bate-papo está ótimo, como você já deve ter percebido, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Nós gostaríamos de agradecer a participação das nossas convidadas, da Cidinha D'Agostino, da Ana Gândara, e pedir que elas fizessem as últimas colocações. Aliás, uma dúvida, vocês já receberam alguma vez algum sinal muito claro de alguma coisa? Eu quero agradecer, né, a participação, a presença, fiquei muito feliz, né, pelo convite, mas eu acho que eu tenho várias situações pequenas, um grande fato nunca se me ocorreu, mas eu tenho vários, né, que eu hoje entendo como sincronicidade, que é um sinal. Então eu saio e falo assim, olha, eu quero que dê tudo certo com tal coisa, e eu começo a pensar naquilo, de repente, aquilo que parecia que não poderia dar certo, você vê a coisa encaminhando e acontece. Então, eu tenho pequenos sinais, né? Eu acredito que eu sou bem intuitiva, dentro de uma situação, eu consigo
sabe, o meu coração fala mais alto e eu sempre ouço essa voz, porque se eu não ouvir, eu posso ir para o caminho errado. Então, eu acho que a intuição é uma coisa que eu tenho forte e, sobremaneira, eu, né, estou conectada com esse Deus Todo-Poderoso, que eu acredito que Ele, que rege a nossa vida, Ele já nos deu tudo. E eu acredito que, como Ele não tem preferidos, né, Ele tem eleitos, Ele deu tudo para todos. Né? Ele é justo, então Ele deu tudo para todos. Nós é que temos que nos abrir para isso, para buscar toda essa grandeza que Ele já nos deu, como essa ideia de ser semelhantes a Ele. Ana? Eu vivi várias situações de sinais, assim, e uma bastante triste, mas foi quando meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, ele sofreu um acidente às 13h30 da tarde, e às 13 horas mais ou menos, me lembro, porque eu comecei a ter uma angústia muito forte, e eu olhei no relógio para ver se já estava na hora de almoçar, e eu olhei, era 13 horas, né? E eu senti essa angústia, foi algo assim muito forte, e dali a pouquinho eu já recebi a notícia do acidente. E é como se eu tivesse sentido aquilo, né? E inúmeras situações, eu engravidei das minhas filhas, da mais velha, e quando eu engravidei eu não podia ter, e o médico me disse: Ana, precisa tirar, né? Porque você não tem estrutura, isso. E eu pedi ao meu coração que me direcionasse, e ele prontamente me disse: seja mãe. E fui mãe. E depois tive gêmeas. Então, assim, inúmeras situações de sinais positivos e negativos, mas no sentido de não serem talvez tão bons, mas que no final foram produtivos. Obrigada para você que esteve conosco participando mais uma vez desse bate-papo. A gente te espera novamente na próxima sexta-feira. Volta aqui nesse mesmo horário, na sexta, às 14h20, às 30, porque pra gente faz muito bem estar com você.